Mate do pássaro. O mate do pássaro é desferido pela dama defendida por uma peça amiga, em um rei situado fora a borda do tabuleiro. A dama dá o mate em uma casa contígua ao rei em uma coluna ou fila. As duas casas de fuga devem estar bloqueadas por peças amigas do rei. A posição final do mate lembra um pássaro voando, daí o nome. Vamos brincar de pássaro. Eu tô muito feliz! Eu tô feliz voando! Vai logo! Mate da ópera. O mate da ópera é desferido por uma torre apoiada por um bispo contra o rei, situado na borda do tabuleiro. A torre dá o mate em uma casa da borda ao lado do rei, enquanto o bispo defende a torre e controla a casa à frente do rei. A casa de fuga deve estar bloqueada. Mate de Loli. O mate de Loli é desferido pela dama, apoiado por um peão contra o rei na borda do tabuleiro. Normalmente, esse mate é dado pela dama na casa onde um bispo costuma ser fianquetado. Let's just go here and go for the lolly, I guess. Let's go for a lolly, mate. Everybody loves a good lolly. Mate de Damiano. O mate de Damiano é dado por um peão e uma dama contra um rei na borda do tabuleiro. O peão defende a dama que dá mate em uma casa diagonalmente contígua ao rei. O rei tem uma única casa de fuga ao seu lado na borda, que deve estar bloqueada por uma peça sua aliada, frequentemente uma torre. Não! Mate de Greco. O mate de Greco é dado pela dama e bispo contra o rei em uma quina do tabuleiro. A dama ou torre dá o mate à distância, através da coluna lateral, enquanto o bispo controla a casa ao lado do rei na borda, e um peão aliado ao rei bloqueia a casa de fuga diagonalmente contígua a ele. Mate de Anastásia. O mate de Anastásia é desferido contra o rei situado em uma lateral do tabuleiro, na casa adjacente à quina. Uma torre, ou, menos tradicionalmente, uma dama, dá um mate à distância, ao longo da lateral. Um cavalo controla as casas diagonalmente contíguas ao rei, na coluna adjacente à lateral, e a casa de fuga, situada entre as duas controladas pelo cavalo, é normalmente bloqueada por um peão aliado do rei. Sobe no cavalo. Machucar. Mate do trem. O mate do trem é desferido por dama e torre, situadas em duas filas ou colunas ao lado do rei, que se situa na fila ou coluna no meio dessas. O esquema lembra os trilhos de um trem, ao longo dos quais a torre e a dama dão cheques, fazendo o rei recuar até um ponto no qual é desferido o mate. Você sabe quem é o GM brasileiro que tem o apelido de locomotiva? Se acertar, morre. Mate do gancho. O mate do gancho é dado a um rei na fila adjacente à borda, por uma torre defendida por um cavalo, que, por sua vez, está defendido por um peão. O rei está no centro de um quadrado de 9 casas. A torre dá o mate em uma casa da borda na coluna onde está o rei. Mate do rodo. O mate do rodo é desferido por duas peças maiores, duas torres, torre e dama, ou mais raramente duas damas. As peças maiores dão sucessivos cheques, que empurram o rei fila a fila, ou coluna a coluna, até a borda, ou lateral do tabuleiro, onde o mate ocorre. Ei, você sabe quem foi o primeiro GM brasileiro? Eu sei, foi o Rafael X. Errou, foi o Mequinho. Mate do caixão. O mate do caixão é desferido por uma torre apoiada pela dama contra o rei, que pode ou não estar na borda ou na lateral do tabuleiro. A torre e a dama se situam nas duas colunas ou filas adjacentes ao rei, formando um quadrado de 3 filas por 3 colunas. O mate é normalmente dado contra uma borda ou lateral do tabuleiro. Hey, você sabe quem foi o segundo GM brasileiro? Não sei. Também não sei. Não precisa atirar. Ei, foi o Jaime Sunier. Mate árabe. O mate árabe é desferido por uma torre defendida por um cavalo contra o rei situado em uma quina do tabuleiro. O cavalo está situado diagonalmente a duas casas do rei, protegendo a torre que dá o mate e controlando a outra casa ao lado da quina. Mate caminhando na prancha. O mate caminhando na prancha descreve a situação em que duas peças maiores,
torre ou dama, com uma fila ou coluna entre elas, restringem o rei adversário a se movimentar apenas ao longo dessa fila ou coluna. E essa falta de mobilidade do rei é explorada para dar um checkmate. Qual a sua abertura favorita? Gosto de jogar o sistema. Mate da agulha. O mate da agulha. Você dá um mate com uma dama ou bispo ao longo de uma diagonal, e a fuga do rei adversário para casas adjacentes é impedida por outras peças suas ou bloqueadas por peças amigas do rei. O mate ao longo da diagonal pode ser visto como se uma agulha ferisse mortalmente o rei, imobilizado pelas peças de bloqueio.